queridos e queridas, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio No Ar com a Si, um podcast focado principalmente em trazer pessoas que fazem acontecer para falar sobre os bastidores, empresas, sobre empreendedorismo, negócios e marketing, venda, sem muito blá blá blá, sem filtro, de forma suave e leve. O meu nome é Sinara Rodrigues, sou fundadora da Plus Imobiliária, sou construtora, trabalho no marketing de venda direta e tenho a função, na minha vida, levar o conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ter mais liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo, que é um dos nossos preferidos. E para isso, resolvemos falar aqui neste podcast maravilhoso sobre o que deu certo na minha vida e na vida dos nossos convidados. Aqui você vai conhecer pessoas diferentes, ramos de empreendedorismos e vai ter uma visão como começar do zero e chegar ao topo. Se você já faz parte dos empreendedores, já trabalha com isso, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. E se você não é e não manja muito do negócio, mas tem vontade de saber mais, de conhecer mais e entrar de cabeça, entrar nesse mundo maravilhoso, que é empreender, fica à vontade, prepare seu lanchinho, prepare seu café, seu chá, seu nevo, um vinho, uma água, um papel, uma caneta, para que os convidados de peso, eu tenho certeza que vocês podem e vão tirar muitos insights valiosos aqui. Joilson Rodrigues é gestor empresarial e fundador da empresa Concept. E eu vou apresentar para vocês esse rapaz maravilhoso, vai contar um pouco da história dele, contar como que ele iniciou essa empresa, como que ele, o começo, meio e esse sucesso, né? Fim não, porque ainda tem muito a crescer. Me conta, me fala um pouquinho de você, como que você iniciou esse projeto? Então, para falar até um pouco sobre esse projeto, tem que falar um pouquinho sobre a minha vida, um pouco lá do meu começo, né? Que a gente até conversando um pouco antes, a gente já teve essa vida empreendedora desde criança, né? Pegou esse lado empreendedor. Mas assim, gente, falando sobre a minha vida, eu praticamente vim de uma família muito humilde, né? Meus pais muito humildes. E aí uma forma que meus pais encontraram, né, para melhorar a situação de vida foi através do empreendedorismo. Aos meus 4, 5 anos de idade, meu pai montou um pequeno comércio, né, que era de sandálias femininas, o vestuário de roupas. E ali eu fui tendo aquele contato com meus pais, no seu negócio, no dia a dia, passando muito troco errado também. Várias vezes eu lembro que minha mãe brigava comigo, eu ajudando ela, e eu passando o troco errado, né? Ali já era uma sementinha. Exatamente, já foi plantando uma semente, né? Mas eu sou muito grato, inclusive, porque dali eu aprendi muita coisa, você vê a vida por uma ótica diferente. Então eu comecei esse lado empreendedor aí com meus 9 anos de idade, aproximadamente ali na infância, ajudando meus pais no pequeno negócio deles. Então, fui crescendo ali com os meus pais, até quando chegou a minha adolescência, quando foi aquele momento de você decidir ali a faculdade, o que você vai fazer para o seu futuro, aquele momento de tomar uma decisão, um momento de tomada de decisão, né, que são decisões importantes na vida, né? E aí, eu até levei em consideração, eu optei em fazer administração de empresas na época, isso em 2009, 2010, não lembro exatamente. E aí eu lembro que eu optei por administração de empresas, até fiquei na dúvida sobre psicologia, que eu sempre gostei também de psicologia, né? Eu sempre gosto de pessoas, conversar. Acho que talvez eu tinha também esse perfil, mas eu optei por administração de empresas por já estar ali naquele meio empreendedor, com a minha família. E não me arrependo, foi uma decisão que eu tomei, eu acertei mesmo. A maioria das pessoas, elas quando vão escolher a faculdade, boa parte fica na dúvida, começa com o curso errado, mas eu, graças a Deus, acertei na minha tomada de decisões. Ah, isso é lindo. Você sabe que isso é raro, né? Eu mesmo, zero. Entendeu? Pra te falar a verdade. Sério? Foi diferente? A sua? Como que foi? Fiz administração de empresa por questões mesmo de trabalho, porque tinha mais estágio. Você já trabalhava? Então eu vim para Palmas, então eu falei assim, nossa, eu queria algo que me desse, olha tanto que assim, é porque a base, então eu busquei algo assim, não, se eu fizer administração eu vou ter estágio. Então eu precisava trabalhar.
Então, eu já vendia, só que eu não sabia onde comprar as roupas, a fonte, sabe aquela fonte, Sim. saber a fonte? Então, a minha amiga que tinha a fonte, ela me passava as camisas, era camisa social, para eu vender, então ela me pagava uma porcentagem. Então, ela tinha um lucro, que ela comprava direto da distribuidora, passava para mim, então eu ganhava uma porcentagem. Então, eu era, tipo assim, uma funcionária... sócia dela ganhando um percentual. Ganhava comissão, né? Só que eu precisava ter um trabalho. E Palmas estava iniciando, então eu falei, nossa, então eu vou fazer... Minha paixão é engenharia, eu queria engenharia. Mas Muitas pessoas, inclusive, fazem administração por falta de escolha, de uma opção, né? Ela vai, não, é isso aqui, sobrou. Não, eu sou muito grata. Mas é bom, né? Por exemplo, nós dois acabou gostando depois, né? Creio que você apaixonou, né? Apaixonei, mas olha para você ver como o mundo é, né? Então, eu fui trabalhar num curso técnico, formei em administração, aí volta novamente, né? Por isso que é bom você ter uma pessoa que tem um Joilson, que tem uma gestão focado para começar com pequenos empreendedores. Sim. Porque eu não tinha uma empresa como uma pessoa que eu pudesse buscar. E hoje eu vejo que quem está saindo da faculdade também não tem. Não tem uma empresa com uma gestão que possa iniciar e dar um caminho. Para fazer boas perguntas, para iniciar o caminho de como que você tem que começar, quais são os passos que você tem que fazer. Então, eu achava que eu tinha que sair da faculdade, como eu saí, crua, zero, achando que eu ia encontrar um trabalho, que eu ia encontrar um trabalho que pudesse me remunerar, sonhando, porque é o que me vendiam na faculdade, isso, né? E quando eu cheguei realmente no campo de batalha mesmo, eu vi que não era. Então, eu iniciei lá por causa do estágio, não porque era minha paixão também, porque eu sempre gostei da área de vendas, e a administração ajuda muito nessa questão de vendas, te dá muito, te incentiva muito isso, né? Não te põe na prática, mas te incentiva, e tem mais oportunidades, mas o que eu queria mesmo era engenharia. Mas aí eu finalizei a faculdade e fui fazer um curso técnico. Olha que incrível, gente, fui fazer um curso técnico. Então eu vejo o seguinte, que é lindo quando você encontra alguém que tem essa paixão. No caso, já foi assim, pela família, né, a parte empreendedora da família, então foi por isso que eu tomei essa decisão. Mas eu confesso que no começo, eu tinha 16, 17 anos quando eu entrei na faculdade, e eu até pensava assim, eu não tinha maturidade suficiente, que faculdade era tanta informação assim para minha vida, para quem acabou de sair do ensino médio, era tanta informação para mim que eu ficava assim até perdido no começo. Mas eu gostei, de cara ali no começo, eu me apaixonei, eu falei, não, é isso aqui mesmo. Aqui eu acertei, aqui eu não errei não, tomei uma decisão correta sobre a minha vida. E fui gostando, fui me apaixonando. E uma coisa que eu sempre pensei, que você falou a questão do estágio, né? Inclusive eu fui estagiário também. Eu até falava que era escraviário. A gente tinha umas brincadeirinhas na época que o estagiário era os escraviários. E aí eu busquei um estágio, que inclusive o local que eu consegui o estágio foi o Sebrae. Lindo. Sebrae Tocantins aí, um abraço para vocês. Um abraço, nossa parceiro. Sebrae desburocratiza o empreendedorismo aí no Brasil, inclusive. Então, para meus amigos do Sebrae, um grande abraço para vocês. E aí, eu entrei no estágio do Sebrae, eu tinha talvez uns 18 anos. E foi tão bom porque o Sebrae, ele praticamente é uma escola de negócios. Uma escola de negócios. Se você quer viver empreendedorismo, é naquele lugar. O Sebrae é uma escola de empreendedorismo, uma escola de negócios. E eu aprendi demais, muita coisa. Às vezes, coisas nas disciplinas da faculdade eu já tinha visto lá no Sebrae. Então, isso para mim foi muito importante. Eu sou muito grato pelaquela passagem do estágio no Sebrae. Perfeito. E olha só o que aconteceu. Fiquei 2 anos como estagiário lá no Sebrae, 2 anos. E quando eu terminei o estágio, e aí eu estava ali para terminar a faculdade, fazer TCC, eu falei, acho que eu vou primeiro terminar esse TCC. E surgiu a oportunidade para ser terceirizado do Sebrae. Que incrível. Um rapaz novo ali, terminando a faculdade, o Sebrae estava contratando empresas de forma terceirizada para prestar serviço de consultoria, orientação empresarial, onde a gente ia até os empreendedores, os empresários, os microempresários, e ia prestar serviços de orientação empresarial para aquelas empresas, né? E aí eu lembro, olha só como que é interessante, eu tinha R$1.000 só na conta. Estagiário não tem dinheiro, para falar a verdade, né? Estagiário já não anda com dinheiro, né? Eu tinha que completar. Você tinha que completar, tinha que se virar com outras coisas, né? E aí eu tinha R$1.000, mas com esses R$1.000,
Um amigo meu também, que era estagiário, vamos entrar e tal, é a oportunidade para a gente, inclusive, ser terceirizado, abrir nosso negócio. Com esses R$ 1.000, eu procurei uma empresa de contabilidade, iniciei o processo de abertura da empresa, do CNPJ, que hoje é a Concept Empresarial. E olha só, isso em 2013, 2014, por aí. E aí eu tinha só R$ 1.000. Poderia também a minha empresa não passar no processo lá, poderia não ser credenciada, então eu, rapaz, vou pela fé, fui pela fé. Mas deu tudo certo, passei nas capacitações, o treinamento, a gente foi enquadrado. E aí, a gente passou a ser terceirizado do Sebrae. Show. E aí, com isso, comecei a atender as empresas, as demandas do Sebrae, orientação empresarial. A gente atendia microempreendedor individual, microempresa e chegou também a atender empresas de pequeno porte, né, que é faturamento, acho que é acima de 3,6 milhões. E aí, a gente começou a atender essas empresas e praticamente eu rodei o norte do Brasil. Sim, eu vi tanta coisa. E olha só, eu comecei a ver como que é a vida dos empresários, como que é aquela realidade, as dificuldades. Porque, gente, teoria é uma coisa, mas você vivenciar a experiência na prática é outra coisa. É ali onde você vai aprender. Então, o que acontece? Eu atendi o Sebrae Tocantins, fui convidado pelo Sebrae Rondônia, para atuar lá pelo Sebrae Rondônia. Eu devo ter atendido, de 2014, quando eu comecei, até hoje, umas 1.000 empresas, no mínimo. Já atendi mais de 1.000, e era empresa por empresa. Visitei cada um, conversei com cada empresário. E como que consistia esse projeto? A gente fazia um diagnóstico, elaborava um plano de ação e acompanhava aquele empresário na sua situação, problema. Então, como se fosse o esqueleto, né? Exato. A espinha dorsal. A espinha dorsal. Então, eu, na verdade... E passei por muitas situações, vou até contar aqui que é engraçado. Aí tem que ter alguma coisa. Tem os perrengues também, tem uns casos. Tipo de ficar sem gasolina no meio da estrada. Não, até que não foi isso não, mas também, que a gente viajava muito, então eu viajei muitas cidades. Eu creio que eu devo ter viajado Rondônia, a gente visitou o estado praticamente todo, Tocantins também, a gente ia em muitas cidades, visitava essas empresas para prestar esse serviço de E hoje você tem contato com essas empresas? Sim, a gente tem todos os contatos deles, né? Mas, como era algo do Sebrae, né? O Sebrae também ainda dá todo um suporte, dá todo um suporte para essas empresas. Até hoje o Sebrae ele acompanha, né? Através dos dados que o Sebrae tem, o Sebrae acompanha. E aí eu atendi mais ou menos, no mínimo, umas 1.000 empresas, tive contato com um por um, sabendo as dificuldades e também traçando as soluções. E, por incrível que pareça, é tão legal que quem se sentia realizado era eu, de ver pessoas ali empreendendo, rompendo nos seus negócios. Eu ficava tão feliz que era... Isso que é a contribuição que você falou lá inicial, né? Da questão da paixão, ali você está ali resolvendo... Fazer porque gosta. Isso, então você está ali... A satisfação do dinheiro, eu acho que é consequência. Então, pelo fato de você resolver e dar o caminho do negócio, você se sentir realizado. E além das amizades, da contribuição, no todo, não é somente só no lucro financeiro. Exatamente. Então, assim, fiz muito network, muito relacionamentos, atendi várias empresas de segmentos diferentes, onde eu traçava estratégia para aqueles empresários, e era tão legal quando você viu um empresário com dificuldades, ele rompendo no seu negócio, através do nosso projeto, do nosso trabalho que a gente fazia com eles. Empresários que se despontou, grandes resultados de sucesso. Tinha as coisas legais também dentro desse projeto. Às vezes eu estava ali numa reunião, um atendimento com o empresário, a esposa, nossa amor, isso aqui é muito bom, esse suporte aqui. E às vezes o esposo não concordava, ele achava que tinha que ir para aquele caminho, aí os dois meio que brigavam ali na minha frente, e eu tinha que resolver, eu estava dando de psicólogo também, né? Então, assim, eu vi os dois brigando ali na minha frente, eu tinha que assim... fazer? Você controlar as emoções, né? Aí você já estava, querendo ou não, controlando ali as emoções dos dois, sim, né? Exatamente. E a sua, porque a minha também, sim, claro. Você tem que ter muito domínio sobre aquilo que você está inserido naquele ambiente. Você tem que dominar aquele ambiente, né? Então, eu acredito muito que as pessoas acreditavam naquilo que eu falava, pela autoridade que eu transmitia, e senti muitas dificuldades, porque um garoto novo, 20 anos aí praticamente, né? Muito novo, não tinha nem barba, nada, meninão, assim, a aparência,
Isso era nas Isso objeções, é nas um. Não, dificuldades, na nas minha visão, objeções. querido, você é um privilegiado. Aqui a pessoa tá querendo ficar jovem o tempo inteiro, enquanto ele querendo ficar velho. Gente, por favor, me ajuda, por favor. Me ajuda isso, por favor. No caso, isso era uma objeção para mim, né? Porque, por Eu exemplo, compreendo, eu falo assim brincando. eu lidava com empresário, por exemplo, 60 anos, 70 anos de idade, você chega um garoto novo, um garoto ali que chega para instruir ele sobre o negócio dele, o que o empresário vai pensar? Esse rapaz novo aqui quer me instruir sobre o meu negócio? Qual que é o domínio que ele tem? Qual que é a autoridade que ele tem? Então, a minha aparência no começo, ela pegou um pouco. Mas não foi também uma desculpa que eu coloquei para mim, porque a partir do momento em que eu falava, eu tinha o domínio, o conteúdo, E você tem dados a autoridade. também, e dados, né? E quando você fala assim, olha, eu tenho os dados, vamos fazer acontecer, né? E se você for olhar, Joilson, é uma cultura de achar que o jovem ele não pode também se destacar e trazer um resultado. Não, eu sou totalmente assim, você tem que começar jovem, você tem que começar com seus 18 anos. Para você poder. É igual a cultura de achar que a pessoa passou de 50, ela também não é capaz de iniciar um novo projeto. É uma mentalidade que as pessoas têm. Então, eu sou a favor do seguinte: não depende da idade, depende da sua vontade. Enquanto você estiver nessa terra e você quiser fazer acontecer, realizar um projeto, um sonho, um negócio, procure bons profissionais, pessoas que têm essa capacitação de direcionar, igual o Joilson. Eu falo dele porque ele já tem um know-how, tem uma empresa, e que possa dar esse direcionamento para que você possa, juntos, pensar, ter 2 mentes, 3 mentes, para que você possa executar, trabalhando também na questão do processo. Exato. Então, assim, eu passei por muitas situações, né? Mas experiências. E eu sou muito grato por essas experiências porque eu aprendi muita coisa, né? E isso me formou, me forjou como na questão da assessoria, da consultoria. Isso me ensinou muita coisa. E nesse meio tempo também, com o passar do tempo, né? Fui amadurecendo. Também lá em 2016, 2017. Até, inclusive, através de uma oportunidade do meu contador, você vê, por isso que é importante bons relacionamentos, network, porque as oportunidades surgem através do ambiente que você está inserido em sua vida. E se você olhar assim, só te interrompendo um pouquinho, o contador, eu falo que ele é o coração da empresa. Quando na hora do problema, você vai recorrer sempre a ele, né? Não tem como, Exato. Não tem como, porque o contador, ele que te dá suporte também, para você fazer o que é correto. Sim. Né? Porque se você não fizer correto a questão sua da parte base, fiscal, burocrática. Que são base, coisas chatas, né? Olhando São assim coisas chatas que o empresário não dá valor. Não, e ele também não tem que dar valor, porque assim, dá valor que eu falo assim, saber de tudo. Sim, não. Né? Ele tem que focar. Tem que é o contador que tem que instruir, exatamente. Então, assim, lógico que você tem que ser curioso, você tem que entender, mas você não precisa ser o contador da sua empresa. Você tem que buscar um profissional que possa te ajudar com isso, tanto para você saber os ativos e os passivos, né? Para você poder crescer. E aí, inclusive, ensinaram o meu contador, com esse tempo, foi amadurecendo. Em 2017, mais ou menos, ele me ligou um dia e falou: Joilson, você não quer abrir já que você tem a Concept, você não quer abrir sobre endereço fiscal? Eu não sabia o que era endereço fiscal, né? Eu falei: Hugo, o nome dele. Hugo, ó, Bravo Contabilidade, um abraço para você aí, meu querido. Depois você acompanha aqui, viu? E aí ele me passou toda a estratégia e eu coloquei esse modelo de negócio dentro da Concept também, além dos trabalhos de consultoria, orientação empresarial, que o endereço fiscal ele funciona assim. Eu ajudo as pessoas a empreender. Por exemplo, você quer montar uma agência de marketing, quer montar o seu negócio, e o que é a questão? Ao invés de você montar de forma física, você instala o seu CNPJ, a sua empresa dentro da nossa base fiscal, dentro da nossa plataforma, e você pode empreender de qualquer lugar, de qualquer local do Brasil. Hoje, inclusive, a gente está em 9 estados do Brasil. A Concept já alcançou 9 estados do Brasil. Vou dar um exemplo aqui. Um empresário de São Paulo entra em contato com a gente, quer montar o seu negócio, e ele aluga os nossos planos de forma mensal, e ele instala o seu CNPJ dentro da nossa base, e ele pode funcionar a empresa dele em qualquer local. Incrível isso. É bem interessante. Prático. Qual que é a ideia? Porque ele pode reduzir os custos. E aonde que guinou, inclusive, na pandemia?
Quando veio a pandemia, as pessoas estavam buscando reduzir os seus custos, os negócios, questão das despesas. E aí, então, a gente teve bastante demanda para empresas que queriam reduzir seus custos e encontrou no endereço fiscal uma forma de reduzir esses custos, expandir seu negócio, começar a empreender. Então, qual que é o meu trabalho? É ajudar vocês a empreender. Você falar para mim que tá com desculpas aí, que quer empreender, mas não sabe como, não fica com essa desculpa, porque eu tô aqui para te ajudar. A desculpa de não empreender não vai colar. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. Você tem que errar o mais rápido possível. Erre, mas erre logo, erre rápido. Porque quando for lá na frente, não é hora de você errar, é hora de você acertar, né? Então eu sempre gosto de falar isso. Por isso que tem uma técnica chamada MVP, né? Que é o mínimo viável produto, que é você testar algo. E esse momento é para você errar o quanto você puder. Porque quando chegar lá na frente, não é a hora de você errar, é a hora de você acertar. Concordo. Então eu sempre gosto de falar isso. Erre, mas erre o quanto antes possível. Né? Concordo. E o errar, ele não é feio. Eu acho Exatamente. que as pessoas, eu fui criada, eu sou bem mais velha que você, então assim, muito corrigindo tudo que eu fazia. Que feio, não faça isso, tá errado, menina, você não pode, você não vai conseguir. Então eu sempre fui muito coagida com isso. Na época não tinha essa história do bullying, né? Então eu sempre, tipo assim, você não vai dar conta. Então até uma época da minha vida eu travei, eu escondi a Sinara para não falar, para não mostrar até a fragilidade. Para também a questão do que as pessoas poderiam pensar sobre você, né? Não, então eu quebrei, então eu tirei essa Desbloqueou isso armadura, aí, né? eu tirei a armadura da Sinara. Então, eu sou frágil, sim. Eu vim de uma família simples, sim. Também. Eu também sou uma pessoa sou ambiciosa, não sou gananciosa. Então, uma coisa que eu deixo bem claro é a diferença da ambição e da ganância. Como diz o Flávio Augusto, a ganância é quando você quer passar por cima do outro, tudo. A ambição é quando você tá querendo sempre o melhor. Quer ser melhor cada dia mais sobre você mesmo, né? Melhorando, conhecendo o eu da Sinara, igual o Joilson tem que conhecer o eu dele, não cobrar do outro o que o Joilson não melhora. Então, o seu Exato. espelho reflete o que você cobra. É. Então, quando você tira essa armadura e você coloca para fora e você é frágil, né? A Brené Brown fala isso. Sim. Se você é uma pessoa que é frágil, mostra a sua fragilidade, é normal, tá tudo bem. Todo mundo é assim, né? Tá tudo bem. Então, você vai aprender com os outros que é onde é a sua fragilidade. Reconhecer e melhorar. Então aí você vai crescendo. Por isso que eu falo que é a lei da semeadura, né? Se você voltar também lá eu sou apaixonada pela Bíblia. Então, lá em Provérbios fala, se você quer, você tem que ter sabedoria, plantar para você poder colher. Então, não tem outro segredo. Inclusive, se você for analisar, até a caminhada de Jesus, ela foi assim, né? Era um processo, né? Lindo isso. Ninguém começa lá em cima do topo. Não. Tudo tem que ter um processo. E o que eu acho tão interessante é que a gente não é feliz quando você alcança o resultado. A felicidade é no meio do processo. Quando eu fiz a faculdade, eu não sabia que era feliz nos 4 anos. Eu fui descobrir que eu era feliz depois que eu terminei. Aí eu pensei assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Mas por quê? A gente tem que curtir o processo, tem que aproveitar. Porque essa é a fase boa, é o gostoso, né? Isso é que é o legal. Eu vim de uma família simples. Minha mãe, professora. Então, não desmereço, né, a profissão dela é linda, de paixão. Sim, claro. Mas, assim, recursos poucos. Então, a gente nunca passou necessidade, mas a gente nunca sempre o mínimo. Sempre trabalhamos com o mínimo, né? Tipo assim, aquela velha, acho que a maioria das pessoas hoje, não sei se eu estou errado, mas assim, sempre no cartão, no cheque vermelho, sempre comprava no mercadinho. Era conquistada? A gente comprava no mercadinho por mês, para pagar no mês, aí chegava Sim. lá para pagar no mês o mercadinho já estava o dobro do salário. E sempre a vida foi assim. Então eu aprendi a empreender desde pequena. Então eu sentia a magia do empreendedorismo quando eu tinha 11 anos. Então quando eu tinha 11 anos, a minha avó fez rosca. E aí ela falou, minha filha, se você quiser vender, a avó vai te dar. Eu achei o máximo isso. Aí você começou a vender? Aí eu comecei a vender rosca, então eu vi a mágica do dinheiro
E aí eu falei, uau, meu Deus, que legal, então é legal. Então, tipo, a gente não tinha muito conhecimento, né? E de lá pra cá eu vi que se você tem algo e você vender, você tem um retorno. Então eu tenho essa visão que a venda, ela é o bem para a humanidade. Inclusive a venda ela é crucial, acho que na vida de qualquer um, né? Porque o mundo é vendas. E se você for analisar, os que estão se dando melhores estão vendendo. Sim. Quem são as maiores pessoas que estão no topo aí na vida, de sucesso aí, como empresários, não são de outras áreas. A maioria não são, inclusive, nem formados, não tem nem ensino superior, né? Concordo. No Brasil mesmo, por exemplo, se eu não me engano, eu estava lendo ontem, acho que é 40% ou 44% das pessoas querem empreender. Não, as pessoas querem empreender, não tem nenhum tipo de negócio. Mas aí é onde vem o problema, a situação é um problema. Elas querem empreender, mas não tem nenhum tipo de conhecimento sobre gestão, sobre nada. E aí, quando vão empreender, olha o que acontece. 2021, no ano passado, saiu uma pesquisa que 20% das empresas que abrem fecham as portas no primeiro ano. Ou seja, 40% a 44% das pessoas querem empreender, têm o sonho de empreender, mas quando eles vão abrir o seu negócio, 20% fecha já no primeiro ano. Mas aí é onde que vem, né? Falta de conhecimento sobre gestão, porque as coisas, elas... hoje o mundo é de uma forma contingencial, tudo depende, né? Às vezes aquilo que você acha que é, às vezes pode ser que não seja. E o mundo empresarial, ele dá um chute na gente que não é mole, né? Dá. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que sozinho você não faz nada. Exatamente. Então, o empreendedor, ele tem que ter uma fome. Tá? Eu acho que a fome. Tem que ter aquela sede, aquela gana. A fome, né? De conhecer conhecer o que você está querendo trabalhar. Você tem que ser produto do produto. Você tem que amar com paixão o que você está entregando. Então, quando você faz isso, automaticamente, assim, você emana isso. Entendeu? Você emana quando você fazer é apaixonado. O que gosta, né? Você não tem que fazer algo porque o outro está fazendo e está dando dinheiro. Ou fazer também porque é obrigação. Então, eu vejo que, na minha visão, tá? Eu falo por eu começar do zero. Então, eu comecei praticamente do zero. Eu comecei percebendo, me conhecendo, lembra do eu? Me conhecendo, percebendo que o meu ponto forte, qual que é o meu ponto forte? O que a Sinara gosta? Entendeu? Eu comecei a me perguntar. Eu falei, nossa, a Sinara gosta do comercial. A Sinara gosta de resolver um problema do Joilson. Né? Um exemplo. A Sinara gosta de entender o Joilson e ali resolver uma dor dele. Então, mas assim, sem saber que isso era importante. Então, isso é um ponto forte da Sinara. Qual que é o ponto fraco da Sinara? Nossa, o ponto fraco da Sinara é a internet. Que a Sinara precisa, o ponto fraco. O ponto fraco da Sinara é o marketing, que a Sinara tem que ter uma equipe para montar o marketing. O ponto fraco da Sinara. Então, isso aí, o que vai? São os ramos. Sim. É como se você... É uma árvore e o meu ponto forte é a comunicação, né? É a negociação, que é a base para a venda. E aí, os ramos, eu fui ali pedindo parcerias, fazendo parceria quando eu não tinha a grana para montar uma equipe. Então, eu ia com o Joilson, vamos dividir a venda? Você topa trabalhar comigo para dividir a venda comigo? Porque o meu ponto é o fechamento, é a comunicação. Você utilizava daquilo que você era bom para fazer, né? E dividia o pão. Exatamente. Entendeu? Então, o empreendedor, ele começa do zero, ele vai começar, então ele tem que buscar Sebrae, as ramificações dele, pegar consultoria, Sim. fazer um plano de negócio, verificar qual que é o ponto forte e os pontos fracos, no caso, o ponto forte dele e o ponto fraco, ele não querer ser fazedor de tudo. Exato. Porque é ali que ele erra. Ele quer ser tudo. Ele quer ser o financeiro, ele quer ser a parte de gestão, o marketing, se eu tiver. Sim. Não é assim? Quer ser tudo. Eu sempre gosto também de falar que ninguém cresce sozinho. Você precisa de pessoas, precisa de gente, né? E tem uma coisa que eu sempre falo. Se você não gosta de gente, você não serve para empreender. Sinto muito. Você precisa gostar de gente, você tem que amar pessoas, amar as qualidades e os defeitos das pessoas. Quem quer empreender tem que gostar de gente. Porque ninguém vai crescer sozinho. Você vai chegar a um certo limite humilde, ali. Né? Exatamente. Você como empresário quer empreender, que quer alavancar seu negócio, o que você tem que fazer? Precisa de gente. O que eu sou bom? Que é o que você acabou de falar. E o que eu não sou bom, tem que ter pessoas do meu lado. Sim. É assim que a gente vai crescer, né? Sim. Então assim, eu tenho qualidades, mas aquilo que eu não sou bom, eu tenho que ter pessoas lá do meu lado.
é a melhor forma de você, inclusive, escalonar o seu negócio, para você crescer, né? E tirar que que as pessoas são ruins. Né? As pessoas não são ruins. Você é o que você emana. Se você tem um coração ruim, é óbvio que se você né, melhorar esse posicionamento seu, Sim. você vai trazer para você o que você está trazendo para você mesmo. Eu tenho essa visão. E se você não é humilde para você poder também pegar a ideia da sua equipe, da pessoa que está fazendo parceria com você, da pessoa que está dividindo o espaço com você, você tem que melhorar isso. Não cobrar do outro o que você não é bom para você. Exato. Né? Então, o mal, assim, eu também volto lá quando eu era criança. A amiguinha não é boa, as pessoas não é bom, não é isso. Ok, vai existir pessoas que talvez não vai seguir com você, tá tudo bem. Não deu certo por alguma ideia, por algum evento, tá tudo bem. A pessoa vai seguir a vida dela, você vai estar aqui, você vai seguir com o outro. Não é porque talvez um projeto não deu certo ou alguém te decepcionou que você também não vai acreditar no outro. Sabe uma coisa que acontece muito, Sinara? Você falou sobre o seu eu no começo aí, né? Eu sempre gosto de falar que as pessoas têm que saber qual que é a sua identidade. Sim. Você falou que quando eu descobrir quem eu sou, eu sei qual que é o caminho que eu vou. Sim. As pessoas não sabem qual que é a sua identidade. Para que elas nasceram? Pô, eu nasci foi para empreender, foi para fazer isso aqui. Eu vou fazer não é porque dá dinheiro, é porque eu gosto. O dinheiro ele é consequência. Sim. É consequência daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto. O dinheiro é o resultado daquilo que eu faço. Mas as pessoas, eu percebo que elas não fazem as coisas somente por fazer ou por ver outras pessoas achando que aquilo está dando certo, né? Mas eu não vejo as pessoas assim, fazendo algo por propósito de vida, porque gosta. A minha identidade é essa. A minha identidade é fazer isso. Eu amo servir pessoas. Eu amo ser empreendedor. Eu amo fazer isso porque é o que está na minha essência. Então, tem uma coisa, inclusive, que eu sempre gosto de trabalhar nas consultorias, na assessoria com os empresários, né? Antes, inclusive, de fazer um diagnóstico com a empresa, para mim saber os problemas, para depois a gente traçar toda a estratégia. Eu gosto de saber quem é ele. Qual que é a sua identidade? Por quê? Se ele não souber qual que é a identidade dele, ele não vai saber nem qual que é a identidade do próprio negócio dele. Qual que é o propósito do negócio? Você tem que saber quem é você, entendeu? Eu sempre gosto de falar que a minha identidade, eu falo, eu sou filho amado de Deus. Eu gosto de falar, cara, eu sou filho de Deus, então todas as coisas aqui da terra já são minhas, né? Um bom pai nunca vai negar nada para o seu filho. Então é isso que eu percebo, que as pessoas, elas não sabem qual que é a sua identidade. E eu falo, cara, você tem que saber qual que é a sua identidade, qual que é o seu propósito. Olha só, quando você sabe a sua identidade, a identidade vem antes do propósito. Ou seja, o propósito, você vai descobrir a sua identidade, você vai saber quem é você. Com isso, você vai seguir o seu propósito de vida. Para você seguir o seu propósito, você tem que saber qual que é a sua identidade, para que você nasceu, para fazer, qual que é o teu tesão de vida. Nossa, eu gosto de fazer isso aqui. Não é por dinheiro, é porque eu amo. Eu faço isso aqui porque eu gosto. Mas as pessoas, elas querem fazer porque vê os outros fazendo, né? A mídia, sem essência, exatamente. Muita informação. E informação demais vomita. Eu sempre falo que o conhecimento e a informação tem que ser utilizado para o momento certo e para a utilidade certa, porque se for demais, você vai vomitar. Eu acho assim, você tem que escolher poucas coisas para você seguir. Exato. Algo que conecta com você, né? E você seguir aquela linha. Mas se questionar mais, escrever mais. É uma das habilidades que eu coloquei em prática. Por quê? Porque quando você faz as perguntas para você, automaticamente você já responde. E ali você vai aprendendo o que você quer, entendeu? Então, é uma habilidade que eu estou treinando, é uma habilidade que eu estou falando aqui para você, que é uma habilidade que eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que colocar em prática. Já está se abrindo aqui, né? E assim, é uma habilidade, qual que é a minha habilidade? Escrever, fazer perguntas para a Sinara. O que a Sinara quer entregar? O que realmente a Sinara quer como foco dela? Qual que é o tempo? Porque eu vejo que o tempo da Sinara é uma moeda muito preciosa. Sim. Então, quando você faz essa pergunta e tem essa clareza, você não vai perder com coisas fúteis. Você não vai perder o seu tempo. Então, assim, o meu foco é me desenvolver, no caso seu, que você direciona as pessoas a empreender. Então, eu vou te pegar a sua consultoria, você vai me fazer o plano de negócio. Ali no plano de negócio, você vai me dar uma meta, um planejamento. Sim. Então, olha, você vai ter que escrever quais são os seus sonhos.
para você crescer? O que você quer trazer para resolver uma dor X? No meu caso, como empreendedora, eu quero deixar um legado nessa terra. Eu quero, quando a Sinara for embora, quando a Sinara, Deus levar... O seu nome era isso. Isso. Então, qual que é o meu legado? É contribuir com a vida do Joilson. Fazer parte da vida dele. Servir as pessoas. Servir. Né? Esse é o meu legado. Esse é meu sonho, meu propósito. Para isso, eu preciso descrever. Para isso, eu preciso ter um profissional como você. Para você poder também me dar essa clareza. Para você me dar essa consultoria. Porque talvez, no fundo, eu tenho isso. No fundo, eu sei. Mas eu não sei colocar no papel. Sinara, sabe o que você falou que é tão interessante? Eu chego na empresa, às vezes, né? Vou lá conversar com o empresário. Qual que é o seu problema? E aí... Porque o empresário, ele sabe mais do que eu sobre o negócio dele, inclusive. Ele está lá todos os dias, de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Só atende aqui. De 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Então, o que acontece? Eu chego lá, e é o que você acabou de falar, fazer perguntas. Eu faço perguntas. E sabe quem é que tem a solução? Muitas das vezes não sou eu que tenho a solução. É ele que tem a solução, só que ele não está enxergando a solução. Por isso que você falou, você tem que fazer perguntas. É muito importante você fazer perguntas. Sim. E às vezes o meu papel é só esse, é de mostrar para ele... Aqui, pode colocar aqui. Ai, que show. Olha só, me apresenta aqui. Vai lá, me apresenta aí. Eu quero te apresentar o Nevo. Esse aqui é o queridinho. Nevo? Nevo faz parte da minha empresa. Sim. Eu empreendo, sou sócia da Junesco em uma multinacional, que também é uma das paixões minhas, principalmente, que é uma das habilidades que eu quero de ser influente no inglês. Então, eu trabalho numa empresa americana. E o queridinho, antes de eu falar da minha empresa, eu quero que você experimenta, tenha a sensação, o sabor. Vou experimentar agora. Porque o que me deixou apaixonada é porque ele tira a vontade de comer doce e ainda dá energia. Sério? Será que Que isso a legal. mulherada vai amar? Eu tenho certeza. Será que os homens também? Porque eu tenho lá na minha casa, meu filho, de 10 anos, que é uma formiguinha, entendeu? É porque ele não pode tomar o Nevo, né? Porque ele já tem energia já em dobro. A energia já é alta, né? Imagina, porque eu acredito que isso aqui... eu quero ver a sua experiência, eu quero que você me fala. Bom, vamos pegar outra taça. Você quer pegar outro copo, por favor, para ele? Vai trazer outro copo? Então eu vou esperar vocês trazerem aqui. Tá. Vamos experimentar. Aqui é ao vivo, gente. Aqui É ao vivo. Nevo. Isso aí. Pêssego, né? Esse aqui é pêssego? É pêssego Pêssego com manga. Pêssego com manga, uau. E o bacana do Nevo é que ele é saudável, tá? Então ele é uma bebida que realmente vem para te dar uma energia. Porque eu vejo o seguinte, eu sou apaixonada, sou adepta ao café. Mas eu acho que depois do almoço, quando você tem aquele almoço, né, gostoso, você tira aquele soninho ali dos seus 20 minutinhos, 10 minutinhos, quem tem o privilégio de ter essa oportunidade, quem não tem. Então eu vejo que você dá uma baixada na sua energia. Então, para você voltar no pique total, ou você toma um café, né? Então, por que não colocar uma bebida que ela é gostosa, é uma bebida saudável. Saborosa. Né? Saborosa, eu sou suspeita para falar. E que não tira seu sono, mas que te dá uma energia, que te deixa com pique. Inclusive, Sinara, para quem quer ser alta performance da vida, então, hein, tem que estar com energia... trincando, exatamente. Tem. Show de bola. Porque, como diz a nossa Betina, o mundo é dos fazedores. O mundo é dos fazedores, exatamente, dos que executam. É o que executam. Então, o que a gente estava falando, né? Nós estávamos falando de como planejar e que as pessoas têm uma dificuldade enorme de colocar na caneta e quando você faz duas perguntas, eu até você falei, consegue inclusive, responder. sobre as perguntas, exatamente. Então, assim, o que eu percebo? As pessoas, elas têm dificuldades de se perguntar para você mesmo. Então, às vezes, a solução da vida dela está com ela mesma, só que ela não está enxergando, por falta de fazer perguntas para si mesmo, que foi o que você tinha falado antes, né? Sim. Então, o meu papel também, principalmente, é fazer que ele enxergue a solução, fazendo perguntas. Por isso que você é importante. Exato. Porque nós estamos tanto na parte da execução, do fazer, que a gente esquece de fazer um plano de negócio. Sim. Né? Então, eu acredito muito que nada acontece se você não colocar escrito. Exato. Quais são os seus desejos, qual é a sua missão, até quando que você quer ter o retorno, quanto que você quer fazer de ganho, objetivos. Quanto que você quer fazer de ganho, né? Porque hoje, para você poder alavancar, você vai, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de retorno, qual é o prazo? Então, eu acredito que você deve ter essas ferramentas para
tem essas ferramentas, de né? gestão. Tem o análise do SWOT, Análise SWOT, isso. que ela é bem específica, tem Que é os pontos fortes, fracos, as ameaças e oportunidades, né? Perfeito. Então, isso praticamente já é... E se você colocar isso no papel, é muito importante. Por quê? O que a galera faz? A galera quer empreender, mas quer empreender de forma automática e... Como, o Zeca Pagodinho, que canta aquela música, Deixa a Vida Me Levar, é ele, isso As pessoas querem, tipo assim, deixa a vida me levar. Gente, empresa não é assim, não. A empresa tem que ser organizada. Não pode ser uma baderna, não pode ser bagunçado. Sim. Né? Precisa, você ter... Qual que é a importância de você anotar? Porque você vai ver com clareza, O nosso cérebro, ele trabalha com projeções de imagens. Perfeito. O que acontece? Quando eu penso sobre algo, eu já estou vendo, eu estou imaginando, eu estou vendo. Então, é necessário você anotar aquilo ali, para você trabalhar com aquilo ali, porque o seu cérebro já adora projeções de imagens. Perfeito. Então, o que acontece? Você precisa estar com isso anotado, para o seu cérebro ele não esquecer. O seu cérebro ele precisa viver aquele comportamento, ele precisa viver... querido, obrigado. O nosso cérebro ele precisa viver aquilo ali. Tanto que as pessoas falam que para você pegar um hábito, você precisa de 21 dias, todos os dias fazendo aquilo ali. Né? Então, o anotar, colocar no papel é muito importante para você identificar, para você ver, para você ter essa imagem no seu cérebro do que você vai querer fazer, onde você vai quer chegar, inclusive. Mas eu vou falar bem uma coisa que eu não concordo. Manda Sinara, concordo isso, que essa primeira parte que você falou, que é da projeção, é verdade, porque Napoleão Hill, ele fala isso, né? Que se você, tudo que você escreve e você tira pelo menos um período do tempo para você já imaginar que aquilo ali já é real, sim, exato. E aí você tem a clareza. A outra coisa que eu vejo, assim, que na minha visão, tá? 21 dias não acontece com a Sinara. Você acha? Não acontece com a Sinara. Sinara não pega um hábito com 21 dias. Falo com certeza. Eu preciso de mais. Então, é por isso que eu falo que a pessoa ela tem que se conhecer. Ela tem que fazer. Dias, eu já consigo entregar resultados com 21 consegue? dias. Eu consigo. não. Eu com 21 dias, eu procrastino. É uma coisa que eu aprendi, assim, eu preciso Mas eu de até acho mais que seja tempo. um tempo mínimo. Eu até acho que não é até 21 dias. Acho que é no mínimo 21 dias. Eu até creio que seja isso. O mínimo, assim, se você for olhar, assim, as pesquisadoras estão falando de mim, tá? Então, assim, eu preciso de mais tempo para meu HD ser rápido. Lógico que eu vou estar melhor do que eu comecei, é óbvio. Sim. Eu também concordo plenamente. Mas, assim, para você ter um hábito mesmo, demora mais tempo. Por mais que os pesquisadores falam que é isso, que é o mínimo, mas na minha visão é mais. Porque a nossa mente, não sei se você concorda, eu tiro muito básico, eu sou o próprio exemplo de mim mesma. Uhum. Minha mente, ela quer ficar quietinha. A nossa mente, ela quer zona de conforto. Ela quer zona de conforto. Então, isso. falando na área empresarial, falando nos negócios, por exemplo, eu tenho 3 negócios, então eu tenho que diversificar meu tempo, trabalhar com a equipe e botar a mão na massa, né? Então, se eu não tiver um comprometimento com junto com a minha mesmo, disciplina, tem tarefas que eu já faço, já tem 2 anos, e ainda eu estou bem melhor do que eu iniciei. Mas eu tenho que lembrar o meu porquê. Por que de fazer aquilo? Eu tenho que lembrar o tempo inteiro. Então, como eu lembro? Fazendo meu quadro de sonhos, colocando no meu celular. Pô, se eu não fizer isso, se eu não for disciplinada com a minha academia, com a minha empresa, com os meus funcionários, com a minha equipe, como que eu vou olhar para eles? Como que eu não vou ser exemplo? Entendeu? Porque se deixasse pela Sinara... E se você não for responsável com a sua própria vida, imagine com outras coisas da sua vida. Por isso que é disruptível. Eu falo, e eu entendo as pessoas que muitas vezes elas querem e não conseguem dar um passinho. Porque se depender delas, é difícil. Sabe também o que eu acho, Sinara? As pessoas não são responsáveis com a sua própria vida. É igual eu falei, é igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Cara, você tem que ser responsável com a sua própria vida. Concordo. Por quê? Se você não é responsável com você mesmo, nossa, eu quero, por exemplo, emagrecer. Se você não for responsável com você mesmo de treinar, de ir na academia, alimentação, inclusive a questão de saúde, é nosso bem-estar, né? Se você não for responsável com você, imagine as outras áreas da sua vida como deve estar, inclusive. Aí eu penso, se você não é responsável pela sua própria vida, imagina da sua empresa, como que deve estar se encaminhando as coisas. Você tem que ser responsável com você mesmo, senão você não consegue entregar resultados. E não é fazer somente o que gosta, é fazer o necessário.
for fazer só o que eu gosto, aí o mundo ia ser perfeito, né? Mas não, você tem que fazer o que é necessário. O que, que o dia está me pedindo hoje? É isso, eu tenho que executar isso aqui. Não é porque eu gosto, mas é que eu preciso entregar esse resultado. Tem um porquê bem Tem definido. um porquê, né? Exatamente. Se for fazer só o que você gosta, não sei se você vai muito longe, mas faça o que é necessário. Isso. Eu sempre falo o seguinte, que quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que é necessário. Eu já passei da minha fase lá de fazer o que eu gostava, de brincar, né? Hoje não, hoje eu tenho que fazer o que é necessário. Claro, dentro do meu propósito de vida, mas tem coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer para se cumprir. Então Concordo. eu acredito muito nisso. Você tem que ser responsável com você mesmo. Você tem que ser. Você é o seu próprio sucesso, né? E inclusive a Fabi, que é né, minha mentora de negócio, ela fala, esposa até do Caio, ela fala que o sucesso ele é individual, Sim. né? Então, por exemplo, assim, o sucesso vai depender de você, né? Da sua dedicação, do seu comprometimento com você mesmo. E parar de comparar com bastidores do outro, né? E fazer A comparação tipo é assim, algo terrível, né? na minha visão, é um dos maus piores que tem, se você for olhar, porque a comparação ela gera inveja, ela gera que você não é capaz, então. Eu acho que a pessoa que se compara, ela já não sabe nem a sua identidade, inclusive. A pessoa que ela tem a sua identidade, eu acho que ela já vai para outro caminho, né? Com certeza. Mas é um mal. Mas você tem que ter essa clareza, Sim. sabe? Que você não, cada um tem as suas habilidades e que, da vez de você comparar, que você peça ajuda. Né? Então, por exemplo, assim, da vez de você comparar, por exemplo, assim, você sonha em atingir algo, porque você, né, no patamar da sua empresa. Então, você tem ali, já está um período de empresa, no meu caso, eu iniciei minha empresa em 2015, então, eu já tinha um período. Então, agora eu já estou indo para outro período. Outra fase, a maturidade é outra, né? Então, nessa fase de mudança, se eu ficar comparando os meus colegas, nossa, começou na época que eu comecei e já está ali. Mas se você for olhar aquilo ali, eu tenho que comparar com um olhar de admiração, de aprender com ele, de pegar parceria, de olhar e falar assim, eu quero aprender com você. O que você investiu que deu certo? Se você for olhar, ali coragem, ação, persistência, consistência, a parte de, na minha visão, assim, de coragem mesmo, né? Coragem para evoluir, para contratar mais pessoas, para contratar uma empresa como a sua, para fazer aquela consultoria. Exato. Entendeu? Para falar assim, deixa eu contratar o juiz porque ele vai pensar, ele vai ser minha mente, ele vai me fazer boas perguntas e vai me direcionar. Vai por outro ângulo. Vai ver por outro ângulo e vai me falar assim, olha, está na hora de você formar uma equipe de marketing, está na hora de você formar uma equipe de corretores, ou está na hora de você se aperfeiçoar para você formar mais líderes, para você crescer no seu plano de negócio. Na área da construção civil, está na hora de você ir fazer um planejamento de negócio para você conseguir um bom parceiro, para ele juntar com você e crescer. Então, tudo isso depende muito de você ter bons parceiros ao seu lado. Sim, sim. Isso. E é importante ter mentor, né? Ter pessoas que te acompanham a sua própria vida, inclusive no seu negócio, né? Isso é muito fundamental. É muito fundamental. Então, eu acho que foi ótimo. Né? Agradável esse papo, né? Aí, nós estamos aqui, você não fala nada. Ficou bom? Mas sabe o que é legal, Sinara? Você se conectar com pessoas que elas têm os mesmos propósitos de vida. Né? É tão legal, é tão gostoso você trocar experiências com pessoas que parece que tá naquela vibe ali, ela tá junto com você, parece que às vezes a pessoa que você tem pouco convivência, mas você se conectou ali como se fosse há anos de vida, né? Eu sempre acho muito importante, conexão, ela te leva a outro patamar, a outros resultados na sua vida. Concordo. É o que a gente sempre conversou aqui, né? A gente precisa de pessoas, é necessário pessoas. Ninguém vai ficar aí falando com a bola Wilson, lá do filme lá, você não vai ficar vivendo com a bola Wilson isolado na vida, não, você precisa de pessoas, né? Sim. Para crescer. Eu gosto de gente, eu acho apaixonante trabalhar com pessoas, viver com pessoas. Ter os problemas também, que é normal, ótimo, é necessário. Concordo. Meu marido, ele fala uma coisa que eu acho linda, sabe? Ele fala assim,
Você está crescendo? Bom, ok. Então mostra que está tendo problema? Sim. Ah, mas eu estou com problema. Sim. Seja prática. Se você está tendo problema, é porque você está crescendo. Não existe a pessoa que está tendo problema que ela não está crescendo. Toda pessoa que cresce, ela vai ter mais problema. Quanto mais problemas e problemas gigantes vir na minha vida, melhor. Porque você está crescendo. E é também sinal que você tem o pique para dar o resultado para aquele problema, que você aguenta. Isso. Então ele fala assim, se você está tendo problema, mostra que você está crescendo. No dia que você não estiver tendo problema nenhum, se você não tiver ter soluções, algo para você melhorar, você tem que rever, porque tá errado. Exato. Entendeu? Mas eu tô falando assim, problemas que eu falo o seguinte, assim, soluções, algo que vem para você ir melhorando. Então, olha a sua empresa, não sei se eu estou certo, como eu olho a minha, não olha a sua empresa como, só reclamando, olhando, falando que os funcionários não dá certo, que o seu RH não dá certo, que o seu financeiro não dá certo, que o seu negócio não dá certo. Eu acredito que tem muita gente que também que fala ao contrário, que está enxergando isso. Mas eu chego perto de empresário, meus funcionários, é isso. Eu falo, poxa, ressignifica isso. Né? Conversa, vê, ali não é de cobrar, ali é de pegar opiniões, de crescer junto, de dar oportunidade. Olha, começa a olhar essa energia que você está trazendo aqui para dentro do seu negócio. Né? Procura ver o que motiva a sua equipe, para que você possa ir organizando devagarzinho, porque 100% você não vai dar nunca 100%, não existe 100%. Na minha visão, não existe 100%. Existe ali você ir melhorando. Se modelando. Encaixando ali quando você tem uma equipe muito grande. E quando você não tem uma equipe muito grande, que você é pequenininho, porque no nosso Brasil ele é recheado de empresários, você que trabalha na área. Microempreendedor individual, inclusive. Né? Se você for olhar aqui, como você me deu um exemplo antes da gente começar nosso bate-papo, você falou que veio uma empresa que tem interesse de uma equipe pequena. Ela veio uma empresa com modelo inicial, Sim. Só para um formato diferente de mercado. Então tem muitas pessoas que estão buscando esse formato menor, então que tem um capital de giro pequeno, que está iniciando, que é a maioria das pessoas hoje que busca, elas começam pequeno, do zero. Então qual que é o foco? Fazer bons acordos com a sua equipe. Então quando você faz bons acordos, automaticamente vocês vão crescer juntos. Exatamente. E às vezes a pessoa fala assim para mim, eu quero empreender, mas eu não tenho as condições, não tenho os recursos. Eu falo o seguinte, você tem a ideia? Então busca um investidor. Sempre tem alguém que quer investir em alguma ideia. Se a sua ideia é boa, alguém vai gostar da sua ideia e vai querer investir no seu negócio, na sua ideia. A questão é você não ficar criando desculpas para si mesmo. Qual que é o problema das pessoas? As pessoas adoram desculpas. Concordo. As pessoas vivem de desculpas. Quando eu tô objeções, né? Horrores de objeções. Quando eu tô perto de gente que fica criando desculpa demais, eu não gosto nem de ficar perto. Por quê? Porque ela cria tantas desculpas para si mesma que ela não vai fazer nada. Tudo ela quer começar, mas que isso aqui, não tenho condição, não vai dar certo. Cara, não existe isso. Para de criar desculpa para a sua vida. Se você tem uma ideia e você quer empreender, não tenho dinheiro, busca quem tem. Tem gente que é investidor, que está louco para achar alguém com uma ideia bacana para investir, botar o dinheiro ali. E está faltando pessoas para isso, inclusive, né? Claro. Então o problema das pessoas é isso, ficar criando desculpas para a sua vida. Então o nosso trabalho em si é te ajudar a empreender através do endereço fiscal. Hoje a gente tem um hub de negócios, não só o endereço fiscal. Consultoria, assessoria em marketing, acesso ao crédito, questão das empresas imobiliárias. A gente disponibiliza um hub de negócios para você empreender. Sensacional. Tudo de soluções para você empreender você vai encontrar dentro da nossa base. Amei. Então é bem interessante. Amei. Parabéns, amei. Eu acredito que aqui nós vamos trazer as pessoas que estão vendo aqui o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast, né, pegando esse conhecimento, essa base, vai entrar em contato, vou deixar o direct, vou deixar o seu Instagram, a página, tudo bonitinho, para que vocês possam acessar e saber mais informações dessa empresa e do Joilson Rodrigues, que é um grande empresário. Então, amei. Obrigado. Foi ótimo. Agradeço por esse bate-papo aqui, pela sua presença, né? Da gente trocar essa ideia, esses insights
desbloquear essa galera aí, você que quer empreender, você tem que ver esse podcast. É preparado para você, né, Sinara? Correto, preparado especialmente com carinho, assim, vindo do coração mesmo, entregando, assim, genuíno, tudo que a gente sabe, porque eu vejo que o segredo das pessoas é entregar as suas experiências. Você viu aí experiências, assim, não é começando, tem muita bagagem, Joilson. Aqui eu também estou entregando aqui com muito amor, e o nosso podcast é para essa função, levar as informações para chegar na sua casinha, para chegar na sua empresa. E eu amei. Que legal. Obrigada. Obrigado. Estamos aí, as portas abertas. Obrigada. Uau. Finalizou? Uau. Agora o trabalho é só para esses dois aí. Ixi, agora.